Hoje a gente vai fundo em uma das histórias mais conhecidas de todos os tempos. Uma que fala sobre o começo de tudo, sobre escolhas e sobre como tudo mudou. É a história de Adão e Eva, a história da primeira grande escolha da humanidade. Então, vamos começar. No princípio, havia um jardim. Mas não era um jardim qualquer, né? Era o Éden, um lugar de perfeição total. Pensa só, um mundo sem nenhuma dor, sem sofrimento, onde tudo e todos viviam em uma harmonia perfeita com o Criador. É nesse cenário que a nossa história começa. Então, bora para a primeira parte, que é justamente sobre esse começo, essa criação perfeita e a inocência total lá no Jardim do Éden. E o primeiro habitante desse lugar incrível? Adão. A história conta que ele não nasceu como a gente, não. Ele foi formado do pó da terra diretamente. E aí, Deus soprou o fôlego da vida nele. Simples assim. A missão de Adão era bem clara: cuidar daquele jardim, guardar aquele paraíso. E a primeira tarefa dele, olha que legal, foi dar nome a todos os animais. Isso mostra uma relação de cuidado, de organização com toda a criação, né? E olha só que interessante, no meio de tanta liberdade, de tanta abundância, existia uma única regra. Uma só. A instrução era super clara. Pode comer de tudo, menos daquela árvore ali, a do conhecimento do bem e do mal. E a consequência também era direta. No dia que comer, você vai morrer. É isso. Esse é o ponto central, o eixo que vai fazer toda essa história girar. Mas, mesmo com toda essa perfeição, com o paraíso inteiro à disposição, algo ainda não estava certo. Faltava alguma coisa. A solidão. A própria narrativa diz que não era bom que o homem ficasse sozinho. Era preciso uma companhia, alguém que completasse o cenário, sabe? E a solução para essa solidão é bem diferente. Deus faz Adão cair num sono super profundo, tira uma das suas costelas e a partir dela forma a mulher, Eva. E a reação de Adão quando ele a vê é incrível. Ele olha para ela e diz na hora: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ele a reconhece como parte dele. Isso cria uma ligação imediata, super profunda entre os dois. E eles estavam lá, vivendo numa inocência total, sem vergonha, sem maldade. Só que, como em toda história que se preze, essa paz não ia durar para sempre, né? Agora a gente chega no ponto de virada. Um novo personagem entra em cena e vai balançar completamente essa harmonia. E olha a abordagem da serpente. É muito sutil. Ela não chega mandando. Ela chega com uma pergunta. É verdade que Deus diz que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Percebe a malícia? Ela distorce a ordem original só um pouquinho e, com isso, planta a primeira sementinha da dúvida. É uma tática clássica, né? Colocar em xeque a palavra e a bondade do Criador. No começo, Eva tá firme. Ela sabe a regra direitinho. Ela até corrige a serpente dizendo: não, a gente pode comer de todas as árvores, menos de uma. Se a gente comer daquela, a gente morre. Ela entendeu a instrução. Mas a semente da dúvida já estava lá, plantada na mente dela. E aí, a serpente muda de tática. Ela vai da dúvida para a negação total. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. E ainda joga a isca. Deus sabe que, na hora que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Ele, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, a desobediência agora é vendida como um atalho para o poder, para um conhecimento superior. Uma tentação e tanto. E nesse momento, a gente vê o que se passava na cabeça de Eva. Ela olha para o fruto e pensa em três coisas. Primeiro, parece bom de comer. Segundo, é bonito de se ver. E terceiro, parece ser o caminho para ter mais sabedoria. Foi um apelo para o físico, para o estético e para o intelectual. Essa análise, de certa forma, justifica o que ela está prestes a fazer. E então, acontece. A escolha é feita, ela pega o fruto, come. E o texto diz algo importante. Ela dá para o marido que estava com ela e ele também come. A responsabilidade é dos dois. Aquele único limite que existia no paraíso foi quebrado. E agora, o que acontece depois? Vamos ver como essa única escolha muda absolutamente tudo e de forma instantânea. A promessa da serpente até se cumpriu, mas nossa, não do jeito que eles imaginavam. A primeira consequência é interna, imediata. Os olhos deles se abrem e a primeira coisa que eles percebem é que estão nus. E com essa percepção vem um sentimento novo, a vergonha. A inocência acabou. Aquele conhecimento todo que foi prometido se manifestou primeiro como medo e vergonha, tanto que a primeira reação deles é se esconder de Deus. E quando Deus os confronta, aí começa o jogo de empurra-empurra.
a unidade deles se quebra na hora. Adão, em vez de assumir o que fez, aponta o dedo e fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Repara que ele culpa a Eva e, de quebra, até o próprio Deus. Já Eva joga a culpa na serpente. Foi a serpente que me enganou. Ninguém assume a própria responsabilidade. É o primeiro caso de "a culpa não foi minha" da história. Depois do jogo da culpa, vem as consequências oficiais, digamos assim. O julgamento. E aqui uma nova realidade estabelecida, não só para Adão e Eva, mas para toda a criação. E as sentenças mudam tudo. A serpente é amaldiçoada, condenada a se arrastar. Para Eva, a consequência é a dor no parto e uma nova dinâmica de relacionamento com o marido. E para Adão, a terra é amaldiçoada por causa dele. O trabalho que antes era prazeroso, agora vira um fardo, uma luta diária pelo pão. Basicamente, a vida que eles conheciam já era. Mas olha que detalhe interessante no meio de tudo isso. Antes de expulsá-los, Deus faz roupas de pele e veste os dois. Isso é visto por muitos como um ato de misericórdia, sabe? Um gesto de cuidado para cobrir a vergonha deles, mesmo depois de tudo. É o primeiro sacrifício que acontece na história para cobrir o erro de alguém. E a expulsão do jardim não é só um castigo, tem uma razão bem específica. Eles são banidos para não poderem comer da árvore da vida, porque se comessem, viveriam para sempre nesse estado de separação, de sofrimento. Então, por mais dura que seja a expulsão, na lógica da história, ela evita o mal ainda maior. Ok, então. E a vida fora do paraíso, como é que fica? É isso que a gente vai ver agora nessa nova e bem mais difícil realidade. A vida fora do Éden é dura, é marcada pelo trabalho pesado, pelas dificuldades. Eles têm filhos, sim, Caim e Abel. Mas a história da primeira família já começa com uma tragédia enorme, o primeiro assassinato. A jornada da humanidade fora do paraíso começa de um jeito bem sombrio e complicado. E Adão, segundo os relatos, viveu 930 anos, vendo o começo de tudo isso. Mas afinal, por que essa história é tão importante? Bom, porque ela é a base para conceitos gigantescos como o do pecado original, que é aquela ideia de que a natureza humana tem uma inclinação para o erro, sabe? E se existe esse problema, consequentemente, surge a necessidade de uma solução, de um caminho de volta, de redenção. E isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Deixando de lado a questão da fé de cada um, como é que essa história tão antiga, sobre uma única escolha, continua influenciando tanto a nossa cultura, a nossa arte, a nossa forma de pensar sobre a natureza humana, sobre luta e sobre esperança? É algo para se pensar. E para quem curtiu essa análise e quer ver mais histórias como essa, só que em animações bem legais, a dica é dar uma olhada no canal Histórias Bíblicas 3D. Vale a pena conferir o trabalho deles. E muito obrigado por acompanhar a gente até aqui.